E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de economia. Estou fazendo um resgate histórico aí da economia brasileira nesse semestre e hoje eu vou falar para vocês sobre o Plano Real, que na época também foi chamado de Programa de Estabilização Econômica. O Plano Real ele foi criado e colocado em prática seguindo 3 etapas. Bom, a primeira delas foi o estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de eliminar a principal causa da inflação. Depois foi criado um padrão estável de valor, que foi chamado de unidade real de valor, que ficou aí, popularmente conhecida como URV. E a terceira etapa foi a emissão de uma nova moeda nacional com poder aquisitivo estável, que é a moeda que nós temos até os dias atuais, que é o real. O plano, pessoal, era muito diferente de todos que nós vimos até aqui. Primeiro, porque o real ele não incluiu o congelamento de preços. Então, ele livrou a equipe econômica do governo daqueles pesadelos com ações judiciais referentes à quebra de contratos. A primeira etapa do Plano Real foi colocada em prática com o chamado Programa de Ação Imediata, ou PAI. Isso foi em junho de 1993, durante o governo Itamar Franco, que era o vice-presidente que assumiu com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Na primeira fase, o governo identificou algumas necessidades. Primeiro, havia necessidade de reduzir os gastos da União e o aumento da eficiência já no ano de 1993. E também era necessária uma recuperação da receita tributária, bem como buscar solucionar as dívidas dos estados e municípios. Então, pessoal, os bancos estaduais passaram a ser mais controlados. E também se buscou o saneamento dos bancos federais. E por fim, tínhamos a necessidade de aperfeiçoamento do programa de privatização, ou seja, a redução da participação do governo na economia por meio da privatização de algumas estatais. Com isso, pessoal, esperava-se que, quando a inflação caísse, diversas instituições financeiras recorreriam ao Banco Central para poder sobreviver. Então, vamos lá falar para vocês sobre as principais medidas desse chamado PAI. Primeiro, nós tivemos um corte orçamentário na casa de 6 bilhões de dólares em 93, com prioridades definidas pelo Poder Executivo e sujeitas à aprovação do Poder Legislativo. Tivemos a proposta orçamentária de 1994 sendo baseada em uma estimativa realista da receita, em vez de se nortear pelas pretensões de gasto do governo. Então foi encaminhado um projeto de lei para limitar as despesas com servidores civis em 60% da receita corrente da União, assim como dos estados e municípios. E por fim, foi elaborado um projeto de lei que definisse claramente as normas de cooperação da União com os estados e municípios. Tudo isso, pessoal, teve o objetivo de efetuar um ajuste fiscal nas contas públicas. Já na segunda fase foi implantada a URV, a Unidade Real de Valor, que serviu como um parâmetro de transição para uma nova moeda. Então a equipe econômica considerava que a confiança da opinião pública no ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique Cardoso, era elevada, mas não o suficiente para que uma nova moeda pudesse, mais uma vez, ser subitamente introduzida. Então, com isso, a URV deveria proporcionar aos agentes econômicos uma fase de transição para a estabilidade de preços. O Cruzeiro Real, que era a moeda vigente na época, estava se desvalorizando rapidamente e eram constantes os aumentos de preços e salários na economia. Então podemos dizer que a URV foi utilizada para restaurar a função de unidade de conta da moeda, que tinha sido completamente destruída pela inflação. Então cabia ao Banco Central a emissão diária de relatórios sobre a desvalorização do Cruzeiro Real, bem como a cotação da URV. E dessa forma, a URV serviu para o comércio determinar seus preços e salários sem se preocuparem com desvalorizações provocadas pela inflação. Bom,
depois de falado sobre o RV, eu vou colocar para vocês agora os pressupostos básicos do Plano Real. Vamos lá. O pressuposto essencial do Plano Real, ainda na fase da URV, foi o da neutralidade distributiva. Mas o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que para evitar as distorções que haviam comprometido o êxito dos planos anteriores, a equipe econômica considerava essencial que a conversão dos contratos para o RV não interferisse no equilíbrio econômico das relações reguladas por esses contratos. Devido à transformação de negócios pré-fixados em pós-fixados, o novo padrão monetário exerceu um importante papel didático. Isso levou alguns agentes econômicos a uma análise um pouco mais criteriosa de seus custos, iniciando um processo de eliminação da chamada memória inflacionária, facilitada pela ampla disseminação da URV. Com isso, pessoal, durante os meses de abril, maio e junho de 1994, o governo procedeu à conversão dos preços públicos e tarifas do setor público em URV. O grande objetivo disso foi manter o equilíbrio econômico e financeiro das empresas públicas para não ferir o princípio da neutralidade da conversão do ponto de vista do usuário final. Então, agora eu vou falar mais especificamente sobre a nova moeda. Não tão nova assim, é essa que nos acompanha aí nos últimos 25 anos. Bom, uma vez que grande parte dos valores havia sido convertida para o RV, o real foi lançado sem que houvesse certeza de que a transição já estava completa. Então, no dia 1º de julho de 1994, o governo decretou a medida provisória do Plano Real. Isso, levou o governo também a acusações de que esse lançamento teria objetivos eleitorais. Então, deixando de lado toda essa questão eleitoral, a apresentação da nova moeda foi feita por meio de uma explanação da equipe econômica, onde se esclareciam as regras para sua introdução, fazendo considerações sobre o quadro inflacionário. Para a manutenção do valor da moeda, o governo alterou radicalmente os métodos empregados para a definição da política monetária. Antes, pessoal, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, autorizava as emissões monetárias que deveriam ser homologadas em seguida pelo Congresso. A grande maioria dos analistas, economistas e historiadores tendem a concordar que o Plano Real é um dos mais bem-sucedidos programas de estabilização econômica na história do Brasil, certo? Então, na nossa próxima aula, eu vou encerrando por aqui essas questões relacionadas a como foi feita a transição para a nova moeda. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o legado que foi deixado pelo Plano Real. Então nós vamos ver algumas questões que ainda não foram solucionadas e que temos muito trabalho ainda pela frente quando pensamos na nossa economia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouquinho. Abraço.